Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, 18 de março, estamos aí na sexta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma, hoje dia de São Cirilo de Jerusalém. E temos a alegria de convidar você, convidar sua família, para juntos partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje, onde temos a alegria de refletirmos o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo do 33 ao 43 e do 45 ao 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um largar para esmagar as uvas. Construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um e mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhe o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao ver o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-los e tomar posse de sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de novo, de modo violento, esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então, Jesus lhes disse: vós nunca lestes na Escritura: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos vossos olhos. Por isso, eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as palavras de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois ela considerava Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o homem pecou, mas o Senhor não o abandonou e fez uma promessa de restauração da aliança violada, a vitória do Salvador sobre o tentador e o pecado, conforme narra Gênesis capítulo 3, 15. Perceba que, desde então, a maior obra do Pai tem sido a de nos atrair novamente a si, com o intuito de que gozemos novamente da sua presença e do seu grande amor. Portanto, o povo de Israel foi escolhido por Deus para começar a sua obra de salvação. A ele foi enviados os patriarcas, os profetas, os juízes, a fim de formá-los e prepará-los para uma vida cheia de bênção, dando frutos de verdadeira conversão. Mesmo assim, esse povo continuou virando as costas para Deus e não deu mais atenção às suas sugestões. Caros irmãos e irmãs, finalmente o Pai mandou seu próprio Filho, o Filho amado, escolhido, Jesus Cristo, para ensinar ao povo de Israel o jeito certo de bem administrar o reino dos céus aqui na terra e salvá-lo do pecado e da morte. Jesus veio para o povo judeu, mas os judeus não o aceitaram como Salvador. Desse modo, por misericórdia de Deus, ele voltou-se para os pagãos e se entregou por toda a humanidade. Portanto, caros irmãos e irmãs, nós cristãos que cremos em Jesus como Senhor e Salvador,
Somos hoje os vinhateiros a quem o Senhor entregou a sua vinha, isto é, entregou o seu reino para que seja edificado e cultivado por cada um de nós. Somos hoje os lavradores da vinha. Somos nós aqueles a quem o proprietário entregou a sua propriedade. Porém, ele quer receber de nós a colheita. Por isso, para que possamos nos apropriar desse legítimo direito, precisamos crer. Precisamos, amados irmãos e irmãs, reconhecer que Jesus, como herdeiro do Pai, que veio assim trazer para nós a herança da vida eterna. O reino foi tirado do povo de Israel e entregue a nós, a fim de que possamos dar bons frutos, não só materialmente falando, mas na qualidade de vida humana e espiritual com santidade e justiça. Muitas vezes, no entanto, nós preferimos construir o reino dos céus a nosso modo e nos esquecemos de edificar aqui na terra segundo o projeto do coração do Pai. Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, mas tornou-se assim a pedra angular, isto é, a pedra central da nossa fé. Amados irmãos e irmãs, somos responsáveis por entregar a colheita do nosso trabalho na hora precisa, em que os mensageiros do Senhor, os anjos, se apresentaram. Porém, se não levarmos em consideração os ensinamentos de Jesus para cuidarmos bem do seu reino, também seremos dispensados, seremos substituídos por outros mais fiéis ao compromisso assumido. Às vezes pensamos que edificar o reino dos céus aqui na terra é trabalhar somente para nós, adquirindo mais conhecimento, adquirindo sabedoria intelectual em relação às coisas de Deus. E nos esquecemos de que toda a nossa ciência precisa divinizar a nossa humanidade, a fim de que vivamos o mandamento do amor. Desse modo, caros irmãos e irmãs, Jesus vem nos lembrar de que os frutos que ele quer receber das nossas mãos é a vivência do amor que nos faz sermos assim testemunha de que o Pai preparou o mundo para todos nós. Caros irmãos e irmãs, ao vivenciarmos esse retiro quaresmal, se questione quem é Jesus para você. Você crê nele como Senhor e Salvador na sua vida? Você vive de acordo com os seus ensinamentos? Reflita isso, amados irmãos e irmãs. Você é vinhateiro ou fruto da vinha? Você tem trabalhado para colher frutos da vinha do Senhor? Você é o emissário que busca sempre colher na hora certa? E se o emissário chegar hoje, quais frutos você poderia apresentar a ele hoje? Reflita, caros irmãos e irmãs. E peçamos ao Pai que transforme a nossa vida numa vida fecunda, onde encontre assim os frutos do amor, os frutos da justiça e da solidariedade tão esperado. Que nós jamais se decepcione ao Senhor. Possamos assim levando assim uma vida estéril. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, amados irmãos e irmãs, desejo à sua família, uma santa e abençoada sexta-feira. E que desça sobre todos vós, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.